galerinha, vamos a mais uma aula de ciência, dando continuidade aí no conteúdo de recursos naturais, abordado na aula anteriormente. Hoje veremos o uso de recursos naturais e impactos ambientais. Na aula passada, vimos que os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis, à medida que nós, seres humanos, consumimos, eles são repostos na natureza. Temos como exemplos de renováveis o ar, o sol, a água, a madeira e entre outros. Os não renováveis, eles não são repostos à medida que nós consumimos. Alguns demoram até milhões de anos, por isso que eles correm maior risco de se esgotarem. Nós temos como exemplo de não renovável o carvão mineral, os minérios e o petróleo. Então vamos lá. Uso de recursos naturais e impacto ambiental. Aprendemos que nós, seres humanos, utilizamos recursos naturais desde a pré-história e vimos que desde o início já eram produzidas ferramentas que hoje passam pela industrialização e chegam até nós. As ferramentas que eram utilizadas para armazenar água ou alimento, para cortar carne de animais, enfim, e etc. Esses recursos eram utilizados para ajudar e facilitar a vida naquele tempo. Hoje em dia, várias novas ferramentas surgiram também para ajudar o ser humano a viver no ambiente em que ele está. Apesar da grande dependência das sociedades, a exploração dos recursos naturais traz consequências que pode ser bastante negativa para a flora e a fauna e para os próprios seres humanos. A utilização desses recursos naturais de forma indevida, inadequada, acaba prejudicando ao nosso meio ambiente. Como? Afetando a nossa flora e os tipos de vegetação que nós temos, das nossas árvores. Por quê? Muitas acabam sendo exploradas de forma indevida e acabam entrando em extinção, acabam sendo desmatadas. Então, com isso, nós temos o desaparecimento de várias espécies de árvores, de vegetação, e também acaba afetando a nossa fauna, né? Aí eu tenho alguns animais da nossa região brasileira e acaba afugentando o desmatamento, as queimadas, acabam tirando os lares desses animais que têm que ir em busca de um outro lar. Então, a utilização inadequada desse recurso pode gerar grandes problemas para a natureza e até mesmo mais lá na frente para nós seres humanos. Águas em risco. A poluição das águas é uma das consequências da exploração inadequada dos recursos naturais. Entre as principais causas da poluição das águas estão os resíduos gerados pela sociedade, entre os resíduos industriais, os urbanos e rurais. Esse problema acomete tanto as águas subterrâneas como as superfícies de rios, lagos e mares. Aí eu tenho a poluição aí das águas, através com lixos produzidos pelo próprio ser humano, embalagem plástica, sacola plástica, garrafas, latas, e que estão, muitos a céu aberto aí, né? Outros estão no mar, na água. E eu tenho também a poluição das águas através do petróleo, né? Todas essas poluições afetam as vidas marinhas aí, torna essa água inapropriada para o consumo, para o banho, que só temos a perder com isso, né? Pois a água que poderia ser utilizada para banho, para beber uma água potável, fazer nossas atividades diárias, acabam perdendo aí. E também
com a poluição do petróleo, afeta toda a vida marinha que o petróleo afetou, né? Com a poluição aí da água, né, determinada área, a vida marinha corre um risco até de desaparecer, de entrar em extinção, por conta de que muitos animais acabam morrendo aí quando ocorre isso, né? Como vocês podem ver aí essa mancha aí preta aí no mar, né? Nós vimos que a plataforma para exploração do petróleo, eles acabam perfurando, tem que ter grande profundidade e acaba influenciando aí, né, e gerando grandes problemas ambientais. Outro problema ocasionado aí são os gases tóxicos na atmosfera. As queimadas são o principal fator poluente no Brasil atualmente. A queima de floresta lança gases tóxicos na atmosfera que causam preocupantes danos ao ambiente. Aqui eu tenho um exemplo de queimadas, né? Então, com a emissão desses gases, acaba afetando, né, ao nosso ambiente. Essa queimada, nós temos aí a eliminação de gases que vai direto para o nosso ar, para a nossa atmosfera. Essas queimadas podem ser de forma natural ou podem ser ocasionadas pelos seres humanos. Além dessas queimadas, nós temos também a emissão de gases através das fábricas, das indústrias. E com isso, o aquecimento global, por sua vez, pode alterar a frequência e a intensidade da chuva, provocar ondas de calor, tempestade, derretimento de geleira nos polos e entre outras. Então, eu afeto, de uma forma geral, toda a vida, todo tipo de vida que existe. Aí eu tenho um exemplo aí da geleira. A vida aquática daquele local, a vida marinha, acaba sendo prejudicada. Essas espécies acabam tentando sobreviver buscando outros lugares, muitos não conseguem. Além do derretimento da geleira, tem também o problema ocasionado pelas chuvas ácidas, né? Como podemos ver aí ao lado na imagem, nós temos aí as árvores todas destruída, né? A vegetação toda destruída por conta dessas chuvas ácidas. Outra ameaça aí que nós temos é a ameaça ao solo. Não podemos nos esquecer que o solo precisa estar saudável para abrigar inúmeros seres vivos e receber e armazenar água. Os resíduos domésticos apresentam um papel importante na degradação do solo por causa da decomposição. Com a exploração dos recursos do solo, nós temos aí as minas, né, de ouro, dos minérios. Muitas explorações são feitas de forma indevida e ilegais e acabam gerando grandes danos ao meio ambiente, respectivamente, porque toda a vegetação desse local é destruída através do desmatamento para exploração. Nós temos também uma forma de ameaça ao solo aí, nós temos a cidade toda coberta de lama, um incidente de Mariana, por conta da como nós vimos, a água também é uma fonte de energia. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu utilizo a água como fonte de energia, pode acontecer toda a vida local, daquele local onde é construída as hidrelétricas, acabam morrendo, acabam tendo que se adaptar, né? Porque as represas muitos animais acabam sendo mortos. E nós temos esse incidente aí, essa fatalidade no incidente de Mariana, onde a cidade ficou coberta de lama, o rio foi afetado, as espécies foram afetadas, muitas pessoas morreram porque o alarme da hidrelétrica não soou, então foi muito grave.
Então, agora vamos falar de uma coisa boa. Depois de tantas explorações de forma inapropriada e inadequada, que é o surgimento aí da exploração agora da energia limpa. Antes só existia a forma de energia através do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, que são recursos que acabam poluindo muito ao meio ambiente. Hoje em dia já temos aí essa segunda opção aí, que é a energia limpa. A energia limpa é o nome que se dá ao tipo de energia que, para ser reproduzida ou utilizada, gera menos impacto ao meio ambiente e libera menos gases poluentes. A energia limpa é produzida a partir de fontes de recursos naturais renováveis. Aí nós temos aí a energia solar, nós temos aí a energia gerada pelo vento, pela força do vento, são os catavento, né? E, enfim, inúmeras energias, a eólica, que surgiram aí para minimizar essas agressões aí aos recursos naturais, ao meio ambiente, que podem mais lá na frente ser a energia que será utilizada por todos nós seres humanos. Essa foi a nossa aula de recursos naturais de ciência. Espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês. Na nossa correção online tiraremos mais, esclareceremos suas dúvidas. Beijo, até a próxima aula. Espero por vocês.